Salve, povo! Estamos na área de novo, galera. Mais um tema bombástico. Dessa vez o bate-papo é sobre colorismo. Aí eu convidei uma galera topíssima, sacou? Que manja demais, fala bem melhor do que eu sobre o tema. E aí, enfim, né? Vamos chamando cada um para se apresentar. Espero que vocês curtam. Por favor, compartilhem, deixa o velho like lá e vamos fazer com que esse canal cresça, que esse canal é de todos nós. Tamo junto. Tá. Meu nome é Danilo Cerqueira, eu tenho 21 anos, eu sou ator em formação e uma pessoa em formação também. Nasci no Uruguai, no bairro do Uruguai, depois me mudei para Brotas, que foi onde eu também conheci esse salão onde eu estou, né? E é isso, estou muito feliz por estar nessa conversa, que é um recorte desse assunto que a gente precisa discutir. E muito feliz de estar com essas pessoas que são referências, né? São mais velhos que eu e mais sábios que eu. Então, tô aqui para aprender também. Mas é isso. Tá, então me chamo Anan Rodar. Sou diretor da União Nacional LGBT aqui no estado da Bahia. Sou coordenador da área de esporte da Aliança. Fundei a torcida LGBT Tricolor, que debate a inclusão de pessoas LGBTs no futebol. E fruto dessa torcida surgiram algumas outras e a gente fundou um coletivo nacional que articula os movimentos e torcidas LGBTs que fazem também esse debate no Brasil inteiro. E tive envolvido em alguns movimentos aqui em Salvador, como a aprovação da Lei Teu Nascimento, a apresentação da Lei Milena Passos, entre outras coisas. Eu sou Naira Gomes, sou uma das fundadoras da Marcha do Empoderamento Crespo, do Fórum Marielles também. Sou uma mulher negra, feminista, gosto de falar disso porque eu me descobri negra foi uma potência. Eu descobri quem eu sou, para onde eu vou e com quem eu quero ir. Por isso que o colorismo é importante, para descobrir, junto com a coletividade, com a comunidade, quem nós somos e que caminho é esse. Eu sou da área de antropologia e sou pré-candidata a vereador de Salvador. Olá pessoal, me chamo Nel Araújo, tenho 32 anos, sou formado em Relações Públicas e especialista em Gestão Cultural Contemporânea. Atualmente sou gestor cultural do Teatro Jorge Amado, idealizador e gestor do Teatro Escola e atualmente venho trabalhando em defesa da difusão do conhecimento dos estudos artísticos unificados da cultura afro-brasileira para a população de jovens em Salvador. Oi, povo, nós de novo. Galera, dessa vez o tema, como eu falei antes, é colorismo. Eu trouxe um time da pesada, que é uma galera que sabe demais sobre o assunto. E lógico que no meio da discussão rola uma polêmica. E eu já havia conversado com Naira por telefone, estávamos falando sobre essa questão, como eu falei. Infelizmente ela não pôde estar presente, doutora Sueli, mas estávamos conversando também. E algumas coisas são novas para mim, né? Até porque eu ainda estou no processo de reconstrução. E um pouco antes de começarmos a gravar, eu estava falando com a Anan também. Eu sou da época que eu sou mais velho que vocês todos, inclusive, vamos deixar claro. É sério. Eu sou da época que o Onan era branco, sacou? Você entende o que eu tô falando? Sim, claro. Então eu venho da época que o Onan era branco, que Naira era morena, Dan era no máximo não sei, será que um Cabo Verde? Eu acho que acima de Cabo Verde, mais caro. Saca o Nel? Então, tipo, o preto da situação era sempre eu. E eu sempre fui a parte que me fudi dentro de todo o contexto. Não, o dread começou agora, foi meu lance mais ousado que eu fiz no meu cabelo, fiquei bonito e tal. E o que acontece? Eu sempre fui a parte que saiu fudida da situação pelo seguinte, eu sempre estive fora de todo o padrão pré-estabelecido. Porque, tipo, você é o mais preto. Dentro do contexto, seu nariz é o mais amassado, os seus lábios são mais grossos, a sua gengiva é preta, o seu cabelo é o mais crespo. Então você é preto. E as pessoas sempre procuraram um artifício para sair desse contexto, no caso, deixar de ser preto. Porque estar no lugar do preto sempre foi algo ruim. Então, surgiu esse lance novo pra mim. Eu confesso que eu até gosto, no caso, quando eu vejo todas as pessoas agora se assumindo, se descobrindo pretas, entendeu? Até dentro da minha família a gente via essas questões, né? Volta e meia. Não, porque se for parar pra analisar, não sei quem não é preto, né? E assim, meu braço sempre foi o maior exemplo, né? Era o mais retinto, né? Mais pretinho e tal. E todas essas questões, eu tava falando sobre esses lances de tipo, as pessoas justificarem porque gostavam da outra, sempre comparavam comigo, né? E aí sempre não sei quemzinho mais clarinho, sempre foi o mais bonitinho ou mais honestozinho. Na dividida sempre o pretinho que faz a maior merda, sacou? E aí criaram o tal do morenismo, o tal do ismo, e o preto raiz
Léo Santos sempre se fudendo em todos os contextos. E a gente vai, não é um debate, nós vamos bater um papo massa sobre isso. Quem começa? Eita, eu sabia. Eu deixei porque eu sabia. Ela ia Eu tô chutando no lugar. Gente! Então, Léo, eu acho que tem duas coisas aí na sua fala que eu quero destacar. A primeira é que é um ganho pra gente, o movimento negro, Onan ser negro, eu ser a negra, ele, todo mundo que ser negro. Estamos falando de um Brasil que foi muito exímio, muito competente em rachar a gente. Isso. E tudo que eles não querem da gente, a gente é unido, se reconhecendo no outro, com espelhos férteis, né? Positivos, não achando que a gente é feio ou ruim ou incapaz. Então, fazer uma reconstrução. Então, a coletividade é uma força potente. Não é à toa que eles querem escalar na gente o preto e o claro, o evangélico e o candomblessista. É o que serve para eles. É afastamento, rachadura, e aí cada um é um algo muito mais fácil. E uma outra coisa, eu quero destacar isso porque eu acho que é fundamental nesse debate de colorismo, que é estética. Para começar com um dia, lembra daquela mesa? Para começar com um dia, e é massa estar nesse debate muito fortemente. A estética não é o volume do cabelo, a cor do batom ou um brinco, isso faz parte, mas a estética é o significado. Você falou que o mais preto sempre era o que tinha menos caráter. Sim. O mais preto era sempre o que tinha menos aparência de capaz, por exemplo. E estética é isso no Brasil. É crivo para morrer e para viver. Para passar para não passar, para caber para não caber. Então, isso aqui, tudo que a gente faz é uma ressignificação do que a gente aprendeu contra a gente. Eu aprendi cara feia. E a minha estética me trouxe vários lugares de dor, como de carne. Minha carne chegou muito antes de mim, ou chegou só muitas vezes. Quem é Naira? Naira é só um pedaço de carne. A minha estética me trouxe o lugar de incapaz. Quando o RH fala assim, você pode alisar o cabelo para adequar para o padrão, que o perfil não tem cara competente. Então, para o Brasil, a estética é um lugar de não e pra gente de revolução. É desconstruir o que a gente aprendeu para dentro e para fora. Então, eu acho que no colorismo precisa prestar duas coisas. Uma, que a gente não pode importar lá de cima, né, Estados Unidos, essa coisa estanque que vem na caixa, colorismo é isso. Aqui tem um outro contexto que não é de origem de fenótipo, de aparência, de estética. E uma outra coisa, aqui a gente teve um racismo que ousou muito contra a gente de falar que Onan não era negro porque não posso juntar com Onan para brigar pelo racismo. Então, juntar aqui é a maior revolução. Agora, claro, tem agora entre a gente debate da empatia do limite disso. Eu sei que seu cabelo se encaixa, é muito mais difícil ser do que o meu que encaixa. Eu sei que uma mulher com um cabelo preta tem mais dificuldade do que em alguns lugares. E não é privilégio. O privilégio é entre brancos. A gente tem vantagem, e isso é importante dizer. Produzir empatia entre a gente é falar de revolução também. Em uma outra discussão que tivemos aqui sobre Ela homossexualidade... matou o debate todinho. Foi, incrível. Já saiu abrindo. Tivemos outro papo aqui sobre homossexualidade e Danilo me chamou a atenção, né? A fala do Danilo foi muito foda, por isso que eu convidei de novo, porque eu achei muito interessante. E a gente sempre fala sobre privilégios, eu continuo vendo como privilégio. Ter vantagem sobre outro é ter privilégio. A gente pode mudar a maneira mas continua sendo um privilégio. Porque, quando a gente entra no contexto do tete-a-tete, na disputa, Sim. a gente observa que, além da vantagem que o não retinto tem, entendeu? Para você falar sobre essa questão, no caso, é importante que você reconheça essa vantagem, vamos colocar da maneira que você quer, essa vantagem, mas que para consertar você também abra um pouco mão dessa vantagem. Corta na carne. Porque, ainda assim a mulher preta continua saindo perdendo pra mulher menos retinta. Ainda assim, então, se você tem esse conhecimento e você não abre mão disso, Claro. se você não abre uma discussão, Escrotidão. você continua sendo o privilegiado escroto da situação, sim. Mas não me chamou a atenção de um lance que você até acabou falando comigo sobre, é que no tete-a-tete ele volta a ser preto. Olha o Neymar aí. Ele tem uma vantagem, assim, sim, semana. sim, Neymar interessantíssimo. rico, claro, muito rico, milionário, é o macaco. O branco sabe quem é o branco? branco E sabe que o meu nome é mais negro. Por isso que eu acho Agora que sim, privilégio, não pode só falar isso aqui. Privilégio eu acho que é entre brancos, porque o que eu passo, o que ele passa como um pouquinho de prerrogativa, não acumula dinheiro, por exemplo, nem riqueza, nem poder. Quem tá na Câmara, nem a parda, nem a preta. Quem tem dinheiro de verdade, nem pardo, nem preto, é branco. Então, assim, privilégio é você nascer autorizado a ter competência, ter cara de que é competente, de que é cara de que merece dinheiro, afeto. E a verdade aqui é uma disputa muito pequena. Eu gosto do IBGE, que o IBGE é dado. Em 2010, o IBGE prova que entre preto e pardo, entre eu, você e Onan, tem R$50 de diferença de salário.
R$50 é nada, não compra nem um gás. Entre um branco e um pardo tem um esforço gigante. Então, assim, eu acho que é vantagem, porque o que a gente passa aqui e ali é pra inclusive dizer que a Nayara tem um pouco de privilégio, contra a Nayara tem uma mulher preta. Eu acho que é o racismo continuando na gente a disputa, sabe? Lá no fundo da nossa mente. Porque Nayara passa aqui um pouquinho, que ela é mais clarinha, cabelo enrolinho, mas na verdade, Nayara não tem dinheiro, não tem poder, não tem nada, assim como uma preta, sabe? Eu acho que é uma coisa muito psicológica, lá no fundo do cérebro, comando cerebral. E eu acho isso muito pertinente sua colocação, porque isso traz um entendimento grupal, né? O quanto precisamos trazer isso para o centro, discutir esse colorismo aqui. Existe essa questão. Eu, como negro mais claro, eu preciso ter entendimento das dificuldades que você sofre. Exatamente. Entende? Mas ao mesmo tempo, o lugar que eu posso estar ocupando, eu também é uma visibilidade, uma representatividade para a nossa comunidade. Com certeza. Não é? Então é por isso que eu ligo muito com o que eu trabalho hoje. Por isso porque hoje abraça muito o processo educacional. Porque quando você traz sua fala, você traz uma questão. E se a gente for estudar o processo histórico desse país, passando por a questão do quê? Do clareamento, da mestiçagem, fazendo acreditar que quanto mais claro eu for, eu tô me distanciando do que é ser negro. Esse falso, esse imaginário. Limpar a família, limpar a barriga. Exatamente, limpar a barriga. Por exemplo, eu tenho meu pai é negro retinto, mas historicamente meu pai só se relacionou com mulher branca. Eu vou culpar meu pai por conta disso? Não. Porque é isso que eu sempre digo, a gente está num processo hoje de descolonizar esse pensamento, essa estrutura extremamente racista, e tudo que a gente está discutindo aqui está no processo da formação educacional. Perfeito. Porque não adianta a gente falar hoje que realmente tem muitas pessoas que se enxergam como negros, mas quando a gente para realmente dentro na periferia mesmo, quantas pessoas ainda se chamam de morena? De Cabo Verde. E isso está no cunho educacional. Precisamos colocar dentro da estrutura educacional, falar sobre esse processo de hegemonia no país. Sim. Entende? Por exemplo, eu conto muito uma história que um amigo meu negro precisou fazer uma viagem internacional, né? E essa questão do você trouxe essa questão do IBGE é muito, eu acho isso fantástico. E que essa terminologia pardo se encontra aqui no Brasil, né? Sim. E aí ele viajou. Menino, ele ficou tão desesperado que ele me ligou, porque ele precisou chegar lá ali na questão da Polícia Federal, na imigração, e quando chegou perguntou lá, ele precisava preencher aquele formulário que dá. E ele, como primeira vez, e ele ficou em dúvida, porque lá tinha escrito o quê? Todas as raças, branca, preta, amarela, mas ele não encontrou o que, gente? Parda. E ele ficou em dúvida, com medo de errar. Coloca o que aqui? Olha, e não tinha, lá não tinha pardo. E aí eu disse assim, que bom questionamento, isso foi algo que pode assinalar em preto. Quando você chegar ao Brasil a gente vai conversar, você vai entender o que é isso. Sim. Porque a gente passou por essa falsa democracia, né? Porque eu sou pardo. Por exemplo, eu digo que eu levei 25 anos na minha vida, que toda a minha vida eu fui denominado como moreno. Eu sempre me enxerguei como um homem moreno e não como negro. Pra eu ter esse cabelo aqui, meu pai sempre dizia, não, meu filho, você deixar esse cabelo crescer, essa coisa é horrorosa. Mas eu preciso levar um tempo para ter esse entendimento. E é isso que a gente precisa trazer hoje. E como a gente está debatendo isso aqui hoje, eu digo muito, né? Hoje, com o projeto que eu desenvolvo, você fala assim, a importância da didática nessa formação da juventude que está vindo. Sim. Porque eu digo isso, eu já disse isso a você. Quando a gente está lá no processo formativo, a gente vai assinar lá a autodeclaração, eu fico assim, abismado, que boa parte diz assim, eu não sei em que raça eu pertenço. Isso eu fico assim. E mas sabe o que eu digo? Eu não recrimino, não. Eu digo, não, meu amor, pode ficar à vontade. Você não quer assinar, você não sabe. No final do ano, você vai saber depois que você passar por aqui. Uhul! A gente precisa também ter esse cunho pedagógico também, sabe? Porque tudo que a gente está discutindo aqui, gente, cai no princípio, no princípio do processo formativo. Porque o racismo que você traz, o racismo é fomentado a partir da onde? Do conhecimento. E do poder. E do poder. E o poder está onde?
No conhecimento. No conhecimento. Então, quando é por isso que eu digo hoje, a gente precisa ter hoje, claro, você tem uma colocação muito interessante, que hoje é muito debatido no âmbito muito acadêmico, né? Você trouxe essa colocação aqui nos bastidores. Sim. Precisamos, a gente não Não é enxerga. isso, não, é só no âmbito. É só no âmbito. Eu enxergo a importância da questão acadêmica no país. A marcha. E eu acho que é muito importante de debater sobre isso. A academia tem o seu poder, não desvalorizando, Claro, mas até sim, isso, no processo, isso também é um processo de descolonizar Perfeito. o que é o conhecimento. É em todo lugar. E é em todo lugar. E precisamos colocar isso. Quando a gente fala assim, vamos levar lá para baixo, trazer, porque é muito interessante eu ler livros de pessoas de grandes referências, mas ainda fala de forma acadêmica. Que eu sei, se pegar um livro e dar para um menino da periferia ler, não vai ter o mesmo entendimento que nós. Perfeito. Sabe? Então isso é muito interessante a gente trazer isso. Por isso que hoje eu discuto muito que a gente precisa começar a também bater, por exemplo, a gente tem no Brasil uma lei chamada 10.639 que obriga os estudos da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Aí eu pergunto aqui, que escola é Sim. que pratica isso? Nenhuma. Só Maria Filipa, que é particular. Só Maria Filipa, que é particular. E aí eu digo uma questão muito, e eu trouxe isso aqui, ó. No caso, recentemente, da menina no Rio de Janeiro, que foi chamada de macaca, agredida pelo colega, e que todo mundo queria que tivesse a penalidade. O menino foi expulso da escola particular, todo mundo bateu palma nela. Aí eu disse assim, pra mim não é o resultado. O resultado, sabe qual era, Nara? Obrigar a escola a incorporar dentro da grade curricular os estudos da cultura afro-brasileira, é promover De forma séria. de forma séria. É isso que a gente precisa. Isso, Sabe por que eu digo como isso? fazem. Eu falo muito isso, porque a gente, até isso, todos os dias eu falo assim, eu tô me passando muito da descolonidade, Sim. né? Porque a branquitude é tão perversa que faz a gente se jogar contra a gente mesmo. Porque eu disse assim, não, o povo pronto, ele foi expulso. Aí eu disse assim, pronto, esse menino saiu dessa escola, vai pra outra escola particular, cara, com o mesmo pensamento. Sabe, com o mesmo Pintou pensamento. a mente e o coração dele pra gente. Isso, exatamente. E Nara, e todo dia eu digo assim, o que eu recrimino todo dia do governo, do Estado, dessa branquitude perversa que faz com a gente encarcerar tanta gente preta e que não dá a ressignificação. A ressignificação é o quê? A educação, acesso, a moradia, a qualidade de vida. Então a gente precisa se tornar até, é difícil, é sofrido pra gente se tornar até mais estrategista que ele. Porque senão a gente cai no... eles fazem a gente cair no mesmo lugar. Porque como eu falei com esse menino, eu disse, menino não, esse menino aí deveria pegar esse menino, fazer o que essa escola? Peraí, vamos aqui ressignificar isso. E hoje precisamos... Eu soube de um acontecimento em São Paulo, que eu trouxe para Salvador alguns livros, de um material didático da rede pública de ensino em São Paulo, e que fez um livro maravilhoso sobre os estudos da cultura brasileira. E sabe o que aconteceu? Esse livro não foi distribuído nas escolas públicas. Eu peguei esse livro, todos intocados, para ser o quê? Destruídos. E estava distribuindo assim os livros, ó, para você ver. E um livro perfeito, da forma construída. Eu digo, gente, isso aqui é um livro que qualquer preto deveria ler no seu processo formativo. Então, assim, quando você traz isso, isso me toca muito. E o quanto é muito importante da gente ter entender os nossos problemas e também ter um olhar unificado sobre nós. Porque quando a gente diz assim, e a gente falou nesse instante, uma coisa é entre a gente, uma coisa é quando a gente abre a porta ali fora, com os demais, com essa branquitude, a gente precisa estar como? Porque, né? Bicão na diagonal. Bicão, exatamente. Ideia na cabeça, muito conhecimento na cabeça. Muito! Conhecimento. Sabe por quê? Tá? Eu vou dizer aqui, só para encerrar rápido. Você reparou que as grandes corporações, grandes empresas hoje, eu não vou citar as grandes marcas hoje, cada um é o quê? Concorrente. Mas todo mundo tem o quê? Um conselho de quê? Geral, para discutir. Para fazer, estratégia junta. Eu não vou citar nomes de grandes corporações aqui, que eles discutem a estratégia. Eles se unem. E ao mesmo tempo eles se odeiam. Olhe, isso existe. Entre eles. Entre eles. E isso a gente tem que existir. E tem que existir. É isso que eu queria trazer. Eu acho que a gente comentou sobre a importância da gente levar esse estudo, colocar em prática a Lei 10.639. Sim. Eu vou muito mais além. A gente já está na hora de abrir escolas de pretos, para pretos. Eles não querem que a gente estude, eles não querem que a gente tenha conhecimento. Todas as vezes que a gente tenta, a gente cai para a luta,
sempre fica muito naquela ideia pacifista, não por nada, é porque a gente tem medo também. A gente lembra que o tempo todo estamos sendo mortos e todas as vezes que a gente assume essa liderança, principalmente de fala para bater para o sistema te elimina. Então a gente precisa começar a preparar esses jovens, porque eles não pensam na gente, não pensam na nossa saúde mental, não pensam como é a nossa vivência dentro dessa comunidade, eles não sabem e nunca vão saber como é ter essa vivência e como preparar essas cabeças, porque você simplesmente chegar para uma pessoa e falar, ó querido jovem, vai estudar, porque a oportunidade você tem, basta você querer estudar. Para um jovem que tem uma vivência que todos os dias enxergam coisas que te dificultam a ir para frente, sei lá, vai estudar, além de tudo que estudar é um exercício prático que você se aprende, isso não é ensinado na escola você aprende a estudar. Você se vire aí, ó, o material escolar tá aqui, a merenda é 10 horas e meio-dia você vai para casa. Entende? E aí chega em casa e faz como? Então a gente já está na hora de pensar pra gente. Nós já temos pessoas capacitadas suficientemente com grana de se juntar, de se aquilombar para. Essa conversa de colorismo não pode cair nessa onda de segregar a gente. Somos pretos e estamos aqui dentro de uma luta. Agora, dentro dessa luta existe esse recorte de que o meu irmão preto mais retinto está sofrendo e ainda morre, assim como eu, porque essa diferença, trazendo dados pelo IBGE, é comprovado que a diferença é mínima. É mínima, é muito pouca, é Os muito corpos pouca. mortos são corpos pardos no Brasil. Nós somos maioria. A grande maioria Eu pardos. dentro de um pardo, quero salientar. Eu sei, Mas falei porque eu usar. Porque para que as pessoas Porque paga consigam papel. compreender, É mas- isso que eu ia falar mesmo. Entender, Sou até negra. pra isso, a gente ainda tem Tem essa afrobege. Odeio afrobege. Não estamos na afrobege. A gente ainda tem uma outra. Afrobege é um Falei fenômeno, nada. né? Você me Até zoou isso é aí, cuidadoso, isso é até cuidadoso, porque Falei isso, nada. você trouxe, vamos falar pra você, até a terminologia que a gente termina usando Vai. afeta a gente. Organicamente, a gente vai absorvendo isso de alguma maneira e mudando o nosso comportamento. Vou lá, Roberto. Não, mas Brincadeira. Mas pensando, Não. pensando nessa discussão de colorismo, a gente ainda tem uma outra dificuldade na hora de levantar esse discurso, que é a identificação racial. A gente não consegue nos identificar racialmente. O preto diz que ele é muito claro para ser preto, e o branco, mas também é muito preto para ser branco, sabe? Então a gente tem essa falta de identificação racial que acaba atrapalhando a gente na hora de discutir o colorismo. Todo mundo sabe quem é preto no Brasil. Todo mundo sabe que somos maioria. O grande problema são essas questões financeiras de quem está no topo é quem controla o sistema. Então eles estão sempre nos aniquilando. Tudo é feito para nos aniquilar. É por isso que a diferença é muito pouca. A gente só está sendo aceito porque um país como o nosso, que não está nas nossas mãos, no nosso poder, estamos sendo subordinados a eles, então vai ser aceito o que menos, o que mais se parece comigo. Não nem que se parece comigo, porque eles não querem que a gente se pareça com ele e eu também não quero parecer com ele. Tá repreendido, eu vou até bater na minha porta, porque é importante ser dito, mas vai o que, sabe o que menos vai me incomodar. Isso. É o que menos vai me incomodar. Então a gente precisa ter esse senso e essa consciência de a gente sobe e leva outro. Não pode nunca distanciar uma coisa da outra. Se eu ascendi, eu tenho uma obrigação. Isso é óbvio que parece meio que imposto, e eu espero que seja imposto mesmo, mas a gente tem essa obrigação de nos ajudar enquanto movimento. E isso é pensando que eles não querem que a gente se una. Eu acho que aí você vai trazer um outro questão rápido. Eu esperei um pouquinho porque na realidade eu queria trazer assim também algumas provocações. Inclusive assim, de alguém que, enfim, se propôs a pensar esse debate no dia a dia das pessoas. Então, eu moro na Santa Cruz, no Nordeste de Amaralina. Eu já tive casos na minha família de prisão, de morte por arma de fogo, esse tipo de coisa. E eu fico imaginando, eu tinha 6 anos a primeira vez que alguém me chamou de neguinho da Tijuca, no interior, num colégio privado, na Menina Branca. 6 anos. Ela nunca teve dúvida de que eu era preto. Sim.
quando eu passei no sistema de cotas e eu fui para a universidade, eu fui morrendo de medo de lá me rejeitarem. Dizer, não, você não é preto, você não pode entrar. Isso na Universidade Federal do Recôncavo. Então, eu não sei que privilégio é esse. Eu não sei, de verdade, sabe? Eu sei, na realidade, o que é ter a crise de saber quem eu sou. Isso eu sei. E isso é tão perverso, porque parece que a gente vive num processo de complexo de negação. E saber que as pessoas brancas sabem quem são pretas é importante para a gente entender uma coisa. A gente está falando de sistema. E a gente enquadra o sistema num sujeito quando aquele sujeito resiste, ainda que com dados e informação, à mudança desse sistema ou a reconhecer quem é esse sistema. É quando uma pessoa branca não reconhece seu privilégio. É quando a gente traz para aquele sujeito ali tudo aquilo que está dado como um sistema que ela reproduz. Então, por exemplo, uma pessoa preta pode reproduzir diversas coisas do racismo e o presidente da Fundação Palmares está aí para provar isso. Sim. Tá? Negro retinto. E ele não é culpado do que ele está fazendo. Exatamente. Certo? Mas ele reproduz um sistema. Quando é que a gente localiza nele? Quando ele, vendo tudo que ele vê, ele continua dizendo as coisas que ele diz. Então, eu acho que não tem que se falar em privilégio entre pretos. Abrindo só um parêntese no quesito privilégios. Quando nós falamos de privilégio, entenda bem a situação. Pronto, deixa eu concluir o raciocínio, porque aí você pode chamar o conjunto. Não, só para não me perder aqui no não, porque eu fiquei pensativo sobre... A Naira me falou sobre vantagem, eu concordo plenamente. Mas ainda assim existe uma vantagem. Eu discordo, inclusive Ainda assim uma existe uma vantagem. Eu discordo. É porque, na realidade, eu sou muito da linha do professor Hélio Santos, que disse o seguinte: depois das 6 horas da noite, depois das 6 horas é noite. E aí vai encontrar onde é que está esse elemento de violência, gente. Ele existe, ponto final. A sua própria negação de quem você é, de você ter o direito de se olhar e ter que se enquadrar, é um processo de violência que alguém quer chamar de vantagem, não é? Eu acho que é vantagem, porque eu sei que a experiência de mulher marrom, falar, né, de marrom e com cabelo de carro, assim, foi muito mais fácil, muito da massa, do que mulheres pretas com cabelo Mas de não carro. é pela mulher preta, é pelo sistema. Sim. Ela não é culpada do Eu sistema trabalhei, que por obriga exemplo, ela. com evento. Trabalhei Vocês com estão evento entendendo a localização e ganhei errada? dinheiro com Onde é que evento. tá? Tinha mulheres minha cor, não tinha mulher preta. Aí eu vou chegar... Eu acho que é vantagem. Naira, Não tinha sua cor, mas tinha minha cor. que assim, ó. Então, eu passei no crivo de beleza, inclusive. Não era um crivo qualquer, era um crivo de beleza, um crivo estético. Deixa eu concluir meu Só que naquele raciocínio. lugar. Deixa eu concluir meu raciocínio, porque assim, eu tenho muitas provocações pra fazer. Sim. E eu não gosto desse lugar de comodidade que reproduz frase clichê pastelão. Por quê? Porque ela não traduz o todo da sociedade. Ela tenta colocar a gente dentro de uma leitura média. E vamos ser sinceros, não cabe. Não cabe. Não dá pra gente debater a questão racial como ela se dá no Nordeste e no Sul. Porque no Sul o componente de xenofobia, ele está inerente a esse processo. Então eu não quero simplificar esse debate. Até porque eu quero convencer as pessoas de que nós podemos construir uma sociedade diferente. Então eu estou aqui como um militante da construção de uma sociedade. E eu penso sobre essa sociedade, como ela tem que ser e o que ela tem que ter. E na minha cabeça, o principal elemento de qualquer sociedade rica, plural, exitosa e avançada é a diversidade. E vocês podem ver isso em qualquer sociedade do mundo que resolveu explorar esse elemento de diversidade. Só que nós temos problemas porque a comunidade negra, e aí nós cometemos um certo erro de achar que ela é una. Ela não é una. Ela é diversa na sua negritude, de tom de pele, mas também de reflexão e de pensamento de mundo. Entendeu? Então nós temos que fazer o seguinte, ó. Que sociedade que a gente quer e vamos trabalhar em cima dela. Porque combater o racismo faz um pouco parte disso, certo? Nós queremos uma sociedade que não tenha racismo. E como é essa sociedade? Se a gente fala de construir escola para negro, eu acho que a gente não acumula nesse viés. Porque a gente pensa numa formação do sujeito negro, mas não do sujeito branco, que precisa entender esse processo. Na realidade, ele, por ser minoria, é quem mais precisa entender esse processo no intuito de nós vamos ocupar esse lugar. E vocês precisam abrir, porque senão vai ter conflito. Entendeu? Vai ter conflito. Outros países tiveram conflitos. E eu acho que nós precisamos entender que o conceito de raça ele é político e está em disputa. Aonde ele foi aplicado politicamente, mesmo nas áreas biológicas. Eles buscaram conceitos para justificar a ideia. Portanto, o que o sistema branco está fazendo... Gente, tem um vídeo muito bacana do professor Carlos Medeiros que ele explica esse complexo da miscigenação
que foi introduzida no Brasil, mas de antes, assim, numa perspectiva de dizer o seguinte, ó, tem uma confusão histórica da onde é que tá, de onde é que a gente coloca esses sujeitos e de como a gente pode disputar esses sujeitos. E aí, lá atrás, quando se olhou para o Brasil e disse assim, a maioria é negra, é preta ou parda, a minoria é branca, então, foi aquilo que eu falei para vocês antes. Então, tem aí uma classe que é pior do que os dois extremos, que é o meio. Tá entendendo? Só que nesse meio já tinham sujeitos que tinham status e poder. Então, foi feita uma espécie de diferenciação. E essa diferenciação tem a ver justamente com qual tipo de preto pode ser absorvido e qual não pode. E aí eles disputam a imagem e o imaginário das pessoas, por exemplo, em torno de Machado de Assis. Estão entendendo? É uma disputa constante, só que sistêmica. E a gente precisa ter estratégias que tragam as pessoas para o nosso lado. Essa que é a grande onda. Tem uma música de Emicida, e eu vou concluir com isso aqui para não me delongar muito, que ele começa dizendo assim, ó, se você responder um palavrão contra palavrão, eles só vão ouvir o seu. Isso é um sistema de desigualdade. Por quê? Porque você não tem um poder de voz tal qual quem tem o poder, certo? Quem está no topo da estrutura. Nós não precisamos de close, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos de gol. Nós precisamos de gol. Na minha cabeça, não cabe algumas coisas que aí tem uma diferença entre os sujeitos que querem ter acesso e que querem ajudar a dar acesso. Estão entendendo? Essa diferenciação a gente também tem que saber. Porque não é porque, enfim, carrega consigo características que são violentadas que necessariamente aquela pessoa está à disposição de abrir o seu espaço para outras. Eu estou fazendo lives com gente do Brasil inteiro recentemente. E tem muita gente bacana que a gente falou, inclusive aqui nessa roda, que se recusou até me responder. Então, vamos pensar sobre... E eu não vou expor. E eu não vou expor. Pela lealdade que eu tenho com meus irmãos e minhas irmãs, ainda que eles não entendam o poder que eles têm de ajudar alguém que hoje enfrenta um processo violentíssimo no futebol. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei nem se deixa ou se tira. Hoje é 1 ano da torcida LGBT Tricolor e o Bahia tá num clima tão tenso que a gente não vai postar nada pra comemorar. E tem preto que se recusou a fazer live comigo, sem entender a importância que eles poderiam dar nesse movimento que eu tô fazendo de enfrentamento dentro de um dos ambientes mais violentos que existem. Sim. Estratégia, gente. Nós erramos porque a gente não pensa em estratégia, um caminho, acumular força. O caminho revolucionário é o caminho que todo mundo com quem a gente conversa, até com quem erra, e a era do cancelamento é uma coisa gravíssima que a gente está vivendo, até com quem erra, como o Felipe Neto está aí, A gente já até falou sobre isso. até com quem erra, nós temos que saber caminhos para trazer para o lado de cá. Porque na minha cabeça ganhar um blogueiro Sim. que tem 40 milhões de seguidores no YouTube e mais de não sei quantos milhões nas outras redes, é uma vitória para o nosso campo de pensamento e tem gente ainda atacando ele. Tem alguém que está lendo errado o processo que a gente está fazendo. Então, só para poder fechar mesmo agora assim, colorismo é uma coisa que a gente precisa refletir à luz de quê? De que é a branquitude quem impõe ela a gente, inclusive as pessoas a quem elas dizem empoderar violentando, entendeu? Nós temos que combater o racismo para acabar com o colorismo no seu todo e parar de olhar pretos e pretas que são como alguém que tipo assim, não, você se vale disso, poxa, você se aproveita disso, parece que é isso, entendeu? Como brancos fazem isso, gente branca sabe usar sua branquitude, mas assim, às vezes eles fazem sem nem perceber. Sim. E nós compartilhamos muito disso. Tem uma blogueirinha chamada Blogueirinha do Fim do Mundo, que é uma menina branca, dos olhos, ela bombou rapidamente. Aí, tipo assim, eu não compartilho nada dela. Eu acho ela linda, acho massa os vídeos dela, mas eu não compartilho. Eu prefiro compartilhar Hello Bielo. Por quê? Porque eu sei que ela bombou porque ela é branca. Porque conteúdo melhor do que o dela, eu vi os montes. Entendeu? Eu faço conteúdo melhor do que o dela. Mas o Instagram me xoxa e a galera também me xoxa. Porque tem gente que ainda me vê como adversário, estando do meu lado. Tá errado, entendeu? Tá errado. Adversário é adversário, aliado é aliado, e gente perdida no mundo é gente em disputa pra gente ganhar. É isso. Perfeito. Perfeito. Boas reflexões. E eu aqui, vocês estavam falando aqui, fiz uma pesquisa muito rápida aqui, né? Sobre a diferença de privilégio e vantagem no nosso dicionário. E é a mesma coisa. Tá escrito Tá escrito aqui. Né? Então, eu acho que são sinônimos. São sinônimos. Acesso. Eu acho que a gente... Acesso. E a gente precisa trazer esse entendimento. Vai acabar no mesmo caminho. Vai acabar nesse mesmo caminho. Porque se você tem mais acesso do que você tem mais vantagem, mais mais rapidinho de novo interrompendo, em cima da fala de Onan. Onan falou sobre o fato de ter sido criado na periferia, né? Mas eu tive essa discussão
numa época que estávamos discutindo sobre política, foi até na eleição do Pombo Sujo lá. E aí um garoto, né, e tal, que é enfim, e aí ele trouxe essa questão e ele se comparou com outro colega dele, né? E sim, mas por que ele tem que ter mais, por que ele tem que ter cotas? Ele falou sobre a questão das cotas, sobre a questão do que nós estamos buscando para o povo preto. Ele disse, sim, mas eu moro no mesmo lugar, eu também vejo tráfico todos os dias, eu vejo polícia descendo e tal, não sei qual é a minha diferença para ele. E me levou a pensar, mas aí arrodeamos e fomos parar no mesmo lugar. Você tem a pele clara, você é branco, cara. E na dividida, no tiroteio, no intenso tiroteio, eu trouxe esse questionamento também no espaço do meu irmão, quando fui questionado por uma pessoa branca. E o cara branco ele me trouxe esse mesmo questionamento. E eu estava dizendo, na dividida, o preto vai continuar se lascando. E eu fiz uma pequena. E eu estava dizendo para ele, querido, mas esse preto que você está falando é o preto retinto não, eu tô falando, ou o preto em geral? Não, nesse é preto, gente. Olha os dados, você não falou com o do IBGE, olha os dados. Recentemente a gente estava se queixando de um vídeo de um cara branco contra um cara de aplicativo que estava questionando ele. O cara de aplicativo não é preto retinto, mas ali tinha um componente racial introduzido naquele negócio ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e esse cara que estava ali de aplicativo, que a gente falou tal, tipo assim, que falou em nome de muitas vozes que estão aí se levantando nesse momento, são os trabalhadores de aplicativo, sofrendo todo tipo de humilhação, abuso. E nessa eleição de Salvador a gente está pensando inclusive sobre isso, porque essa massa que trabalha nessa subcondição é preta, sobretudo, está sendo explorada por plataformas internacionais e tal. Mas assim, aquele cara ali, aí alguém falou assim, temos que parar de discutir, de empretecer essa pessoa. Eu falei assim, gente, nós temos que parar de empretecer, para com isso, gente. A gente não tem essa condição de empretecer ou de embranquecer alguém. Essa condição que impõe é o racismo do ponto de vista de que ele sabe quem é preto e quem não é e nos confunde. Nós nos confundimos sobre quem é preto e quem não é. De vez em quando alguém me pergunta, é preto? Eu digo, pô, tem que perguntar a ele, porque eu particularmente... A mim também pergunta bastante. Não tenho condições de responder. Fiquezinho, negro, branco. Todo o rodeio que eu tô fazendo, eu tô querendo chegar exatamente a esse senso humor, até porque Dan já tinha... Eu tô querendo chegar exatamente nesse debate, né? Porque... E eu questionei exatamente isso. Eu disse, querido, você é branco. Na dividida, se só tiver uma bala na arma, essa bala é minha, não vai ser sua. Eu sou mais perigoso. Se ele é branco, eu sou mais perigoso, entende? Sim, óbvio. E aí voltamos para o termo que vocês não gostam, privilégio, vantagem, como queiram e tal. Entenda que, como eu falei, eu sou mais velho que vocês no caso. E eu acompanhei todo esse processo de evolução, principalmente na ideia de pessoas de tom claro se reconhecerem pretas, entendeu? Mas há um tempo atrás, todos os direitos, tudo que eu tô falando que eu já fiz testes em grandes... Você não teve escolha. Cara, eu já fiz testes em grandes salões, que era meu sonho trabalhar, não vou citar nome, mas em grandes salões no caso, sacou? E que tipo, o meu concorrente tinha um trabalho totalmente inferior ao meu, e eu percebi que ele ganhou porque ele tinha um tom de pele mais claro. Ele não era branco, mas ele tinha um tom de pele mais claro. Sim. Então eu vi que ele levou vantagem pelo fato de ter a pele mais clara. Porém, a minha compreensão em relação ao seu discurso é a mesma compreensão que eu tive em relação ao discurso de Dan na última discussão que nós tivemos, porque, tipo, você se entende preto quando você bate, quando no tete a tete você vai bater com o branco, aí você bota pro seu lugar de preto. Entendeu? Aí o Nan volta a ser preto. Eu não tô negando a sua negritude, entenda. E nem sei esse poder, pelo amor de Deus. Até porque se você foi convidado aqui é porque eu te entendo preto. O que eu tô te falando é o seguinte, ó, é que tipo assim, não é o sujeito, entendeu? Às vezes não, eu por exemplo, eu olhei pra minha história e vi a quantidade de racismo que eu sofri e que eu não lia como racismo, quando eu parei pra ler sobre racismo e que era racismo como ele agia. Aí eu tomei aquele choque de realidade. Nem sempre é pelo caminho da violência, entendeu? Às vezes é pelo caminho da consciência mesmo. Sim. Quanto preto não entrou na universidade depois das cotas e entendeu que era preto, entendeu? Só a possibilidade de entrar pelas cotas já enquadrou ele, entendeu? No primeiro momento com vergonha e timidez, como foi o meu caso, que eu entrei na primeira leva, sabe? E no segundo momento com orgulho, com altivez, tá entendendo? O que eu tô querendo dizer pra você é que eu não discordo não. Se alguém tem, vamos dizer assim, tem a pele clara e com cabelo alisado tem essa passabilidade mais efetiva e a polícia vai deixá-la passar,
Eu só tô querendo dizer o seguinte, que essa possibilidade não foi ela que construiu. Não. Estão disputando a consciência dela, entendeu? A discussão não é a transferência da culpa, não é Agora, que esse eu tô fato, falando. que esse fato ele é concreto, ele é. Porque a minha preocupação é que às vezes a gente traz esse negócio pro sujeito, entendeu? Reconheça isso e tal. Enfim, eu acho que isso tem a ver com A gente a deposita comunidade isso no branca, indivíduo. entendeu? A gente deposita no indivíduo a desconstrução disso, e não é do indivíduo, é do sistema, que na realidade quem está abrindo essa possibilidade não é o indivíduo em si, entendeu? Estão disputando ele, simples assim. Então, Eu vou pegar a fala aqui dele, tô falando Eu tava inscrito, tem que ter inscrição nesse negócio. Na área de Bagunça. Mas vou linkar com uma coisa que eu sei. Eu quero pra aqui inscrição, não. Vai, Naya. vontade. Eu quero ajudar a complexificar como o Ana fez. Eu acho que é esse caminho mesmo. Essa coisa dada, rasa, cria não lugar. E criar não lugar é tudo que a racismo faz com a gente. Mas tem uma coisa, Onan, que tem aí nesse debate e que é o fundo, sabe, assim, eu acho que é uma coisa bem profunda, que é uma dor legítima, Léo. Eu convivo com mulheres pretas e elas têm dores legítimas que não são contra mim, Naira, são contra o sistema. Perfeito. Que em algum momento me deu uma prerrogativa. E eu, como uma mulher comprometida em produzir equidade, produzir política, que não é política de partido, não é política individual, a política familiar, de casa. A gente entrega a política a político. Não, política de dia a dia. É essa política aí, do cotidiano. Eu não posso dizer que produzo movimento feminista, movimento antirracista, movimento empático, zeloso, se eu não acolher a dor dela como legítima. É isso que eu ia falar. É isso, não dá pra eu dizer que eu vivi a minha experiência, mulher preta retinta, que eu não vivi. Eu tenho um companheiro preto retinto, ele me conta coisas que eu falo assim, caramba! E conviver com esse preto me trouxe também isso. Sabe, eu não posso ficar na minha caixa de mulher clara, que eu sei que sofri racismo pra caramba, eu sofri até hoje. Eu sou a vereadora, eu sei que dentro de um partido político, qualquer um que seja, a gente tem lugares menos privilegiados, de menos fala, de menos recurso, porque eu vim da Vera Vaz, sabe? Da peixe da Rua do Céu, porque ele vem do meio, entende? Essa minha narrativa não importa ao Brasil. Então eu sei disso, mas também eu sei que há crivagens, uma pigmentocracia. Aqui no Brasil, os mais pretos tem uma questão que é uma condição real. Eu ouço das mulheres negras pretas, dos homens negros pretos, coisas que eu não posso fingir que eu não estou ouvindo. Porque eu reconheço que é real, os olhos marejam, poxa. Eu não posso não acolher isso para produzir equidade, que produz empatia. A minha empatia Mas vai ser real. acolher é outra coisa. Olha, Acolher ou não acolher é outro debate. mas é isso, acolher olha, inclusive eu quero dar um A gente tá exemplo. falando de várias como coisas, a Marcha tipo fez, assim, trabalhou com de isso. pontos de vista diferentes. Como a Marcha acolheu isso. A Marcha Acolhimento. produz, ela não só escutou, né? Não só fez escuta sensível essa narrativa, mas como, por exemplo, a Marcha tem panfleto, tem cartaz e tem, né, várias peças gráficas. Na primeira marcha, segunda marcha, só foram mulheres pretas. Eu tava doida, chareleia, pra posar pras fotos, não sei o que, meu cabelo maravilhoso. A gente só colocou mulheres pretas gordas e mulheres que se encaixam. Porque a gente sabe que em qualquer outdoor, em qualquer campanha publicitária, ela não dá. Então o lugar corta na cara, porque eu tive que recuar 10 passos pra trás. A marcha, outras mulheres da marcha, tais como eu, também tiveram que recuar 10 passos pra produzir empatia, pra dar lugar. E isso é uma coisa que é realmente muito difícil. Feminismo é a mesma coisa. Feminismo é a mesma coisa. Você tem que cortar na carne, velho. Você tem que se retirar. Não. Poxa, essa disputa aqui eu aprendi assim, mas não, peraí. Ela, por que ela disputando comigo? Por que ela quer meu? Sabe? Então são coisas que realmente vão ter que ir no fundo da alma, no próximo da mente. Eu vou pegar, que sua fala tocou muito em mim também, porque eu acho que no processo formativo hoje com meus alunos, quem é meu que estiver assistindo, ele vai dizer, é isso mesmo que Nel fala na sala de aula. Eu acho que as dores existem. Eu acho que a grande perversidade que a gente comete é quando a gente quer começar a medir a dor do outro. Eu acho que o meu papel como um indivíduo negro é tentar compreender a dor dela. Sim. E ver de que forma eu posso amenizar. O processo é esse. Por que eu digo muito isso? O processo é esse. Estratégia. É estratégia. Sabe por que eu digo isso? Uma coisa é sentir a dor, outra coisa é ter estratégia pra gente combater isso. Isso. Então vamos lá. Eu disse em algum Mas momento estratégia. que não existe esse processo de desvantagem.
tô escolhendo de você. Não, rapidinho. Só tô trazendo esse debate para um debate de sistema, pra gente entender o sistema e criar estratégia. Claro. Você falou uma estratégia inteligentíssima. A primeira que eu fui, eu bombou tal, depois a gente mudou. A gente colocou as mulheres que não estavam e eu recuei. Isso é uma estratégia. Vocês estão entendendo? Então, na prática, no dia a dia, você pegou a cara do empoderamento, da marcha do empoderamento Crespo, entendeu? E deu uma estratégia para que esses outros processos que são inerentes às nossas vivências, entendeu? Eles tivessem mais destaque. É uma estratégia estética, que é o que você disputa. Importantíssima, tá entendendo? Então, E afetiva também, né? e afetiva também. Desenvolver a estratégia, ela é importantíssima, porque essa constatação que às vezes enquadra no sujeito como se ele fosse privilegiado, tipo assim, veja só como você, que é uma mulher de pele clara, entendeu? Se reconhece como tal, mas é preta. Eu nunca. Sim. Tipo assim, pra mim, na área de ser uma mulher de pele clara, eu nunca vou dizer isso. Isso nunca vai ser da minha boca. Mas eu ouvi muito, viu? Eu ouvi muito, Ana. Mas eu bastante. lamento porque Essa aí isso. que tá fraca? Não, essa galera aqui, eu particularmente eu não uso esses termos, esse negócio não faz parte do meu dia a dia, porque eu acho que o mais importante é desenvolver estratégias. Então, por exemplo, vocês já viram pessoas trans no ambiente do futebol? Pessoas trans. Vocês já viram? Não. A gente fez uma ação no mês de março, que é o mês da mulher, pegou uma mulher trans negra, Cauana, e colocou junto com as animadoras de torcida do Bahia, dentro de campo, em frente da torcida organizada. Dentro de campo, em frente isso foi assim, podia ser qualquer mulher lésbica, mas nós optamos que seria uma mulher trans, que era para ser usado. E as tricolíderes toparam com a gente. Eu fiquei, gente! E Cauana ficou a primeira da história do Brasil. Muita gente não sabe disso. É estratégia, certo? Então a gente desenvolve uma estratégia, por exemplo, na comunidade LGBT, a comunidade trans é a comunidade mais agredida. Entendeu? Concordo. E aí tem um processo organizativo, tipo assim, aí o movimento LGBT é GGG. Pô, eu tenho um problemaço com isso. Não é porque é mentira, não, entendeu? É porque essa é só a constatação que, tipo assim, nos coloca num lugar até, enfim, de violentador, sabe? E não dá pra gente um caminho, uma perspectiva, nada. Perfeito. É só a acusação. Qual que é a estratégia? Vamos desenvolver a estratégia, certo? Porque eu sei que o problema existe. A estrutura, o capitalismo, entendeu? O racismo, a LGBTfobia, todas essas estruturas que a gente opera sem nem perceber, tá entendendo? Só colocam a gente nesse lugar de conflito e a gente tem que sair. A grande coisa na minha cabeça, vamos sair. Agora existem as dores, a gente tem que ouvir, tem que parar, tem que sentar, tem que acolher, tem que pensar a cara, tem que pensar. Mais do que ouvir, como você falou muito em estratégia, pensarmos em estratégia para resolver ou tentar amenizar o problema do outro. Porque, tipo, entenda que dentro de todas essas lutas que você citou, existem ramificações. Entendeu? Então sempre dói mais no pé de mais alguém. Estamos falando sobre mulheres pretas, mas entra a mulher preta e gorda. Falando sobre homossexualidade, mas entrou mulher preta, gorda, entrou gay, lésbica. preto, gordo e retinto. O mais retinto da situação. Você tá entendendo assim? Mas depois entrou a questão do mais afeminado. Então existem ramificações dentro de todas essas lutas que você citou no caso e que a gente tem que entender para que se de certa forma pelo menos amenize. A gente tem que entender entenda rapidinho, só para retificar o que eu falei. Eu concordo que, de fato, o responsável... Essa realidade, né? Não, rapidinho, observe. Você falou sobre o sistema, sim. O sistema é o responsável, o sistema é o vilão da situação. Mas o que eu digo é o seguinte, é que mesmo tendo consciência dessa vilania do sistema, nós surfamos em cima do que você não gosta, do tal privilégio, e não negamos, mas ignoramos a dor do outro. Vamos falar de negação? Estamos falando sobre o acolhimento, é importante acolher. Mas de que maneira eu vou acolher? Porque o acolhimento que as pessoas precisam não é que você chegue e bote a cabeça do seu ombro e dê um tapinha. Claro. Vamos acolher no sentido de abrir mão dessa tal vontade de trazer as pessoas para nossa cidade, como você fez em relação à marcha. Entendeu? Sim. Eu sou tão consciente em relação a essa questão da negritude que o nosso espaço ele é extremamente democrático para todos os negros, num contexto geral. Como eu te falei, ainda é novo para mim, eu tenho aprendido muito com vocês sobre esse lance de tom de pele e tal. Mas hoje eu já consigo te chamar de irmão, meu irmão preto. Entendeu? Pelo que você me mostra como um homem preto. Que lindo! Entendeu? Eu quero palmas! Não existe essa guerrinha, não existe essa guerrinha. Isso é lindo! Assim como não existe essa guerrinha, não vamos negar também É lindo isso. a existência desse pé na frente, essa vantagem do pé na frente, que dá ao negro de tom mais claro. É uma realidade. Agora, Que não é culpa de ninguém. É culpa
do sistema. É dos anos. Mas que é uma realidade. pessoas Acho que é uma realidade. É uma realidade. E todo mundo Inclusive a precisa comunidade comprometer com retinta, alguém falou de música, falou de axé mais cedo. Desculpa, aquele documentário de Do dele, axé. que Mário fala do axé. Kertz. Mário Kertz. Não é Mário, é o filho de Mário Kertz. Chico Kertz. Chico Kertz. Maravilhoso o documentário. Mostra um pouquinho dessa coisa de como também a comunidade negra retinta traz consigo essa resistência cultural, sabe? Da identidade negra. Então, do ponto de vista de resistência, a comunidade retinta tá resistindo aí um tempão. Então, eu entendo também essa coisa de, tipo assim, tudo bem, você agora se acha preto, mas lá atrás eu que não tinha opção de dizer, de não ser preto, entendeu? Você tem. Você teve, agora... sabe, tipo assim, é evidente. E eu acho que é uma contradição mesmo que o sistema impõe pra gente. Ela não é simples não. Agora, esse movimento de abrir mão pra poder empoderar outro, eu acho que ele é uma estratégia na realidade, entendeu? Isso. Tipo assim, não é benefício, é estratégia, entendeu? A cabeça no ombro, estratégia, Léo. É bom ter a cabeça no ombro, mas tem que pensar também assim, Mas a cabeça no ombro é bonitinho, é romântico, mas eu acho que a ação, a ideia em si de chegar e empurrar pra frente, vai pra a gente fala de Djamila Ribeiro. Recentemente, a Djamila Ribeiro foi cancelada mais uma vez. Tá ligado? Ela foi cancelada mais uma vez porque ela fez propaganda pro 99 Pop e a propaganda saiu na semana que os trabalhadores estavam A marcha foi umas 7 vezes já marcha. E tipo Tipo assim, assim, foi uma foi situação bem sério, punk, não foi Tipo assim, ó, gente, tá tudo certo. Eu já vi Djamila Ribeiro se queixar várias vezes de mulheres não retintas que batem nela com muita agressividade. Ela fala. E a gente esquece que é sujeito, tipo assim, a gente fala de Djamila Ribeiro, parece que é uma entidade, que ela não tem dores, que quando a gente critica, ela pode não responder, mas ler aquela crítica. E as pessoas falam, tipo assim, sabe? Então, tipo, é uma filósofa preta. Eu tava falando aqui, ó, a filosofia pra mim sempre foi uma coisa branca. Então, eu acho que ela tem coisas que merecem ser criticáveis, por exemplo. Mas é sério mesmo, tipo assim, sabe? Vai em público, é Fale inteligente isso, pra que isso, panela velho? miúda. Tipo assim, eu não concordo com um monte de coisa que ela fala, mas tipo assim... Eu também não. É isso. Eu, por Mas não exemplo, vou eu também ficar não aquele Djamila concordo. dos outros. Exatamente, por Pra exemplo, mim, isso ela fica pra é mim. Agora assim, ó, ela é de esquerda, ela pensa em uma sociedade mais avançada, ela é da academia, que é esse lugar que é descompromissado com uma série de coisas. Sim. Por isso que eu não gosto da academia. A academia, ela introduz assim, não gosto não, eu gosto muito da academia. E eu acho que a gente tem que disputar a academia. Academia, claro. Eu gosto, a gente tem que disputar a academia, certo? O que eu acho que a academia, ela ajuda o movimento a enriquecer o conteúdo, porque ela formula sobre e traz elementos. Mas ela não pode ditar a dinâmica do movimento. Essa é a confusão, entendeu? E a gente vive num ditar. Pronto. Isso é muito importante nesse tema. E aí é o seguinte, ó, quando eu vou na ponta, meu Deus, ó, quando eu vou na ponta da quebrada, que 65,8%, só me engano é esse o dado, é mestiça, é evangélica, tá entendendo? Que mais de 50% das famílias de Salvador são gerenciadas, chefiadas por mulheres, em sua maioria negra, e uma grande parcela cristã evangélica, tá entendendo? Isso aqui não tem muita efetividade. Não tem muita efetividade. Essas mulheres estão vivenciando o racismo num ambiente que aí elas vão dizer pra gente que a gente é privilegiado. Entendeu? Pra todos nós aqui. Vocês acessaram um espaço de conhecimento que eu não tive acesso. É mentira? Não é mentira. Como é que eu consigo traduzir tudo isso que a gente falou aqui conceitualmente, numa linguagem complexa, pra essa mulher que vai 6 horas da tarde no meio da pandemia botar uma banca de acarajé correndo risco de ser perseguida pelo Rapa? Entendeu? E aí ela pode ter pele clara, e eu vou dizer pra ela o quê? Não, se o Rapa passou no seu e não te pegou, você tem um privilégio. Não... Vocês estão entendendo? E aí é o seguinte, ó, a vida real ela é muito cruel no capitalismo e no nosso capitalismo. O Brasil, o Salvador, gente, era pra ter uma guerra civil instalada agora aqui. Pelo grau de desigualdade que a gente tem, vocês estão entendendo? É por isso que eu tô falando que esse processo de consciência é do preto e do branco, no intuito de raça, mas é do hétero e do LGBT, do cis e do trans, das mulheres e dos homens, porque assim, você é homem preto, mas deve ter um monte de mulher preta que tem coisa pra se queixar de você, retinta. Claro. E tem de mim, entendeu? E Naira falou que as mulheres pretas retidas já se queixam dela porque é outro ambiente do movimento, só porque ela tem a pele mais clara. Vocês estão entendendo?
Então esse processo de confusão, ele tá dado. Agora assim, os movimentos que têm a tarefa de disputar a sociedade e de introduzirem a sociedade num grau de consciência que não é de ser militante, não. É porque na cabeça de quem é militante, todo mundo tem que ser militante. E é aquilo que uma vez eu vi João Willis chamar de sociedade dos especialistas. Certa feita, João Willis defendeu aquele vídeo Sexo e as Negras. Uma polêmica, um babado. Tá entendendo? E o movimento negro foi até ele cobrar uma resposta. Porque ele, um parlamentar atuante no combate ao racismo a partir da instituição, e ele deu uma resposta. Se foi satisfatória, eu não sei. Eu gostei muito da resposta, embora eu não defenderia a série, certo? Mas eu achei a resposta, assim, razoável por algum aspecto. Mas a questão é essa, tipo assim, essa energia era pra isso mesmo? Esse gás todo? Tá entendendo? Porque a gente tá esquecendo de se conectar com quem tá no dia a dia, gente. Vem cá, quantas pessoas estão em Salvador nesse momento trabalhando no meio da pandemia e são negras, essencialmente negras, pele clara ou pele escura e tudo isso? Essa é a vida real. 85%. Essa é a vida real. Tá entendendo? E aí, tudo que a gente falou aqui não serve de nada. Por isso que eu disse que a marcha tira da academia e põe na rua. Sim. Porque a marcha, das antigas, né, eu lembro que teve um paquera meu, ele era preto, tinha um black, ele eu vou pra marcha. E eu fiquei tipo assim, poxa, que massa, é mesmo? Você vai? Tipo assim, ele se entendeu uma bicha preta novinha, tipo assim, ele tinha 17, ia fazer 18 anos, eu fiquei... Eu era novinho também na época. Eu fiquei admiradíssimo, porque a marcha já tem alguns anos. 6 anos, né? Então eu tinha 24, ele tinha 18 anos mais ou menos na época. Era isso. Enfim. E eu achei sensacional, gente. Tipo assim, que coisa massa. Sabe? Ir pra rua. O que ele tá fazendo? A mãe dele criticou que ele ia pra marcha. Porque ele tava indo pra uma organização política. A gente tem que organizar as pessoas, tá entendendo? Mas para ter esse componente no seu dia a dia. No seu discurso, saberem, terem consciência, operarem contra o racismo nos lugares onde elas estão, entendeu? Não vai ser tudo militante, não vai, sabe? A tia que vende o acarajé, ela tem que saber que ela é preta, vendendo o acarajé dela, tal, tá entendendo? Porque é a vida real, gente. A gente se fecha dentro desse conhecimento daquilo que a gente está certo que é real. Por exemplo, o porquê, calma, porque parece confuso, mas nós estamos discutindo aqui e nós tivemos esse privilégio de ter o estudo, entende? De ter esse estudo, de nos abrir nossos ouvidos a uma outra informação que não é nos dada. As pessoas viraram massa de manobra. É muito estranho quando a gente está conversando sobre colorismo, estamos conversando e deduzindo que o colorismo não é uma conversa como a dos Estados Unidos, é uma conversa aqui no Brasil. Para além disso, nós estamos em Salvador. Como é que em Salvador, onde a sua grande maioria é preta, nós ainda estamos tendo esse tipo de discurso? O porquê que essa pessoa de pele mais clara tem mais acesso que eu, que é, sabe? E o que é que a gente pode fazer para estar dando essa informação para essa mulher que é uma pessoa de pele mais clara, mas que está saindo para vender sua acarajé com sua bancada, com o Rafa podendo pegá-la? Essas informações... A gente precisa parar para pensar que dentro dessa comunidade nos colocam ali dentro. A nossa vivência fica ali dentro. É como se fosse uma grande fazenda que a gente está ali dentro, sabe? Tipo, vivendo e se cuidando, porque a gente se cuida ali dentro, a gente se olha, mas na hora de chegar essa informação, é uma informação que é dada pela grande mídia. Sim. E ninguém quer parar para ouvir o que nós estamos conversando aqui. Sim. É cansativo para essas pessoas falarem sobre isso. Por quê? Porque eles estão condicionados a ser essas pessoas e reproduzirem isso. A única coisa que dá para salvar, e aí a gente volta, por isso eu falei sobre a grande importância da gente ter escolas para pretos, porque esse cuidado sai da mão deles. Se eles não estão dando acesso, a gente já discute isso aqui há muito tempo. Há muito tempo nós discutimos coisas como essas, e isso desde os anos 70, sabe? Pessoas que escreveram como Leda Martins, entende? Que estão lá há muito tempo atrás já discutindo sobre isso. 70, né? Vamos botar aqui 50 anos dessa discussão e nada vai pra frente, a gente continua querendo se matar, entende? Parece que eles querem isso e orquestraram muito bem feito, porque a ideia do colorismo, apesar da pessoa que comentou sobre isso foi a Alice Walker, acho que é a primeira pessoa que comentou sobre, sim. Mas isso tá lá desde 1700 e alguma coisa, quando uma pessoa percebeu isso. Eles conseguiram
coordenar uma fazenda, eles conseguiram coordenar uma fazenda colocando guerras. A caça de Lynch. A caça de Lynch. Isso. Te falei sobre no áudio, lembra? Eles colocaram os pretos menos retintos dentro da casa grande e os mais retintos no trabalho pesado. Então, tinha esse privilégio, que não é um privilégio porque você não saiu da escravidão, todo mundo era preto, mas eles procuraram isso para colocar a briga da gente. Entende? Então, se o tempo todo não nos dão esse acesso, criamos o nosso. Já temos potência suficiente para criar o nosso, para pensar no nosso, para pensar nessa sociedade da gente preta e de grande maioria como o nosso. Porque não estão nos dando, não vão nos dar. Então a gente precisa pensar como isso. Precisa pensar que a gente está em Salvador e não estamos no Itaigara, não estamos na Pituba, não estamos no Alphaville. Como não estamos se somos a maioria? Entende? E os retintos muito menos não estão lá. Não estão dentro dessas comunidades. E aí às vezes cresce, e apesar de serem até pessoas mais velhas, crescem com essa ideia de que sou feio, não gosto. Eu fui trabalhar uma vez de mascote, foi terrível pra mim assim. Eu tava de mascote porque não dá pra ser só artista, né? A gente precisa trabalhar de qualquer jeito. E aqui ainda muito menos, né? A gente não consegue trabalhar com arte. E ela pegou e falou pra mim assim, eu falei, pô, a senhora tem uma pele linda, a senhora é linda, ela é bem retinta, assim, pense... E ela mais velha, mas parece ser mais nova. Enfim, eu falei, você é linda. Ela falou, eu não gosto da minha cor, não. Falei, como a senhora nunca mais deixe ninguém dizer isso, sabe? Isso é informação. É quando você cede pro outro e não se coloca nesse pedestal, talvez, que a gente se coloca quando tem esse conhecimento. A gente tá ali igual. E às vezes você vai, por exemplo, na onda com as pessoas e com essas vivências, e você vai informando. Você pega um menino e você fala assim, mas vai estudar, mesmo que isso vai introduzindo organicamente, até que a gente chegue em algum lugar, né? Até que a gente bole essa estratégia de virada. Mas a gente precisa puxar esse jogo pra nós, porque parece que tá o tempo todo sendo denominado por eles, sabe? Sendo que nós somos maioria. É isso. Eu podia falar ele, fazer um parênteses. Na marcha, nas rodas de mulheres, o que tem de choro? Esse choro aí, catártico. Eu me chamo feia, eu sou horrorosa, sou incapaz. Meu marido, quando eu botei meu cabelo pra voltar ao natural, disse que eu era bruxa, que eu era feia, que não queria mais. Mulheres que descobriram o candomblé e que na família cristã sofreram horrores. A roda da marcha, que a marcha não se resume a novembro, eu gosto de falar isso e repetir sempre. A marcha faz encontros formativos políticos e foram mais de 356 anos. A marcha na rua em novembro é uma culminância de processo anterior. Até porque quando a pessoa vai convicta do que é estética, ela não chegou e brotou. Ela vai ali... Faz revolução todo dia. Exatamente. Isso. Então, as rodas da marcha com mulheres são essa coisa aí. As mães se reencontram com os filhos a partir da estética. Porque tem um menino que vem você em casa, lindo, minha mãe, que tá descobrindo o que é racismo. Minha mãe sabe que racismo era vitimismo de negro. Eu tinha que voltar pra casa, falar baixo, porque minha mãe é um outro tempo, não tem internet, não tem isso aqui que a gente tá tendo aqui agora. E falar com respeito. Minha mãe hoje entende outras coisas, porque a gente tem que voltar pra casa. Então, são mulheres que se reencontram com seus filhos, sabe? E mulheres que se reencontram com a roupa estética, e homens também. Infelizmente, são maioria ainda no debate estético e dentro do movimento social negro. Eu acho que são muito poucos. Os homens que vão e que constroem, que pegam peso com a gente são poucos. São poucos. Eu vejo muitos homens fazendo uso das forças políticas das mulheres. A mulher constrói uma coisa que junta a gente e o cara quer ir lá, sabe, fazer uma proposta. Ela pegar o peso do piano junto. Quem pega somos nós. A minha experiência é essa. Pode ter coisa diferente, mas a minha experiência que eu vivi foi essa, inclusive na marcha. Que pega mesmo o tablado de manhã cedo ali, somos nós, sabe? Então, que vai pra escola, passando mal, quanta gente vai passando mal pra escola, sabe? Tipo assim, cansada, exausta, um rostinho babado, aí você vai pegar o microfone pra 100 alunos que estão falando pra cá, gritando, vale ponto pro! Você tem que convencer que o ponto é o mínimo. É barril, mas é isso. A gente tá numa disputa de consciência e corações, o ponto é o velho. mínimo, não é mesmo? Rapaz, é impressionante ver como o racismo é um boicote sistemático. Pra gente pra fora, com salário, por exemplo, e pra dentro, o racismo convence a gente contra a gente mesmo sobre todas as coisas, sobre afastamento, como se diferença fosse uma coisa de sal, irreconciliável. Ou não, a gente acha que a diferença é um abismo que não reconcilia a gente. Quantas pessoas
não topam umas às outras porque acreditou que mais claro é melhor que mais escuro. Que candomblessista é do demônio. E o racismo só matando a gente com afastamento. Muita gente, mas já deixaram de pegar por causa disso. Então, Eu tem que pegar exatamente, usufruir, tipo, de para que me baquear, porque eu uso ponta no pescoço. Gente, ó, só assim, quando a gente pensa em sistema, eu tava falando aqui, né? Pensa um computador, você tem um Windows, é um tipo de sistema, você tem um Linux, é outro. E você tem agora o da Apple. São 3 sistemas operacionais símbolos, tem mais, mas vamos pegar esses 3 aqui. Você instala um da Apple num formato, no outro, certo? Como é que você quebra esse sistema? Sendo você um sujeito. Você hackeia o sistema. Sim. Como é que você hackeia um sistema? Você desenvolve uma estratégia. A primeira estratégia é estudar o sistema de ponta a ponta, pegar onde é que tem as falhas. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer? Tragam essa lógica de sistemática de uma máquina para a vida. E nós estamos sendo guiados por esse sistema. A nossa missão é hackear esse sistema que a gente está introduzido. Só que aí é o seguinte, nesse sistema que a gente está introduzido, a única coisa que a gente tem para hackeá-lo é a comunicação. Então, eu só consigo mudar esse sistema quando o que eu tenho aqui gerado de comunicação se conecta. Léo é uma conexão, Naira é outra conexão, cada um aqui é uma conexão. Sim. Se eu for fazer essa conexão com o Léo e a minha comunicação tiver ruídos, eu não conecto com o Léo. A comunicação fica truncada. Pode não produzir o efeito que eu quero e pior, pode produzir um efeito completamente adverso. Ao invés de ter Léo ganho para aquilo que eu estou querendo fazer antissistêmico, eu perco o Léo. Vocês estão entendendo? Eu estou convencido e tenho me colocado à disposição de, dentro da minha trajetória militante, encontrar mecanismos e estratégias de hackear o sistema. Essa que é a onda. Hackear o sistema. Eu não quero saber só que ele existe. Eu quero saber como ele opera. Eu quero saber onde é que eu consigo colocar artifícios que deem bug nele. Sim. Quer ver um exemplo? Flor de Lis foi um bug no sistema. Mas a gente não aproveitou bem. Ana Paula Valadão acabou de dar um bug no sistema. E a gente não aproveita bem. E aí a gente precisa melhorar, porque o nosso problema ele é essencialmente de comunicação. A comunidade preta do Brasil, junto com as mulheres, junto com a comunidade, todo mundo que sofre essas mazelas no Brasil tem que se conectar para fazer uma grande rede, entendeu? Porque não é verdade que só quem tem grana manda no sistema. Nesse sistema social, e aí não é de máquina, tá? Porque tem diferenças do sistema social e do sistema de máquina. Nesse sistema social, quem manda são a maioria das pessoas. Só que como a comunicação tá truncada, tá todo mundo sofrendo. Porque assim, ó, a tia do Acarajé, ela sabe que ela sofre alguma coisa. Ela sabe que não tá tudo normal. Mas ela não conseguiu ainda desenvolver a estratégia de chegar nesse lugar. Mas ela tem outras estratégias que ela tá ali botando para quebrar. Ela tá viva porque ela tá cheia de estratégia. Que a academia não vai entender. Perfeito. Se não tiver condições de abrir as portas para ouvir. Ficar só formulando e querendo botar para fora. E o papel de nós, militantes políticos, Naira e eu, sobretudo, que somos pré-candidatos a vereadores e vereadoras, nessa eleição é mais ouvir quem vive isso no dia a dia e na ponta e tá ali desenvolvendo mecanismos inconscientes para sobreviver. Estão entendendo? Então, eu só queria, para fechar assim, minha contribuição nesse debate, dizendo o seguinte, ó, o racismo é um sistema, entendeu? Não é indivíduo. Claro. Entendeu? O racismo é o Windows do Brasil. E o Windows está cheio de falha. O Windows é uma merda. Nós temos que fazer um outro sistema aqui. Um outro sistema operacional. Qual que é esse sistema? Nós temos que pensar sobre ele. Que sociedade a gente quer depois? Nós temos que pensar qual que é o lugar de cada um, de cada uma. Tá entendendo? Nós temos que agir articulado. Quando eu falei mais cedo da falta de uma liderança, tinha a ver com uma liderança de massas, que fosse porta-voz desse sonho, entendeu? Do sonho da igualdade racial. Nós temos um monte de porta-vozes desse sonho. E o professor, como é o nome dele? Que passou agora no Roda Viva. Eu sou péssimo com o nome, vocês percebem, né? O professor Silvio Almeida, assim, é um grande porta-voz desse sonho. Também um acadêmico. Quem é que vai dizer? Quem é que vai encantar a tia da ponta? A bicha preta da periferia que sai para poder ir para a pista. A mulher trans negra que tem uma expectativa de vida de 35 anos para a gente envolver em torno de uma luta política. Que ela vai poder falar ali. Tá entendendo? Pode não ter uma liderança, pode ser um movimento, pode ser a marcha do empoderamento Crespo, pode ser Naira, pode ser nós aqui. Alguém tem que se dispor a encontrar o caminho e ser porta-voz de um grande bug que a gente tem que fazer nesse sistema para começar outro, entendeu? Então esse sistema tem que morrer para a gente construir uma sociedade mais igual. Eu concordo.
Remetendo agora também com a sua colocação, eu trago muito essa importância, né? Pegando o gancho novamente que ele falou anteriormente sobre essa importância das escolas pretas, né? E é importante. Se a gente faz correlacionar também no processo até da formação americana, as escolas pretas teve um grande poder nisso. Não só as escolas pretas, mas também as grandes personalidades também dentro disso, porque as personalidades saíram um pouco do seu lugar tão distante, desceu. Por exemplo, a Nina Simone, ela foi cantar onde? Dentro das escolas, entende? A vida dela, encerrou a vida dela nos últimos anos fazendo esse movimento, entende? Quando você também trouxe, questionou também alguns minutos atrás sobre a questão da importância daquele negro que está em um lugar mais no topo, porque também existe uma diferença também quando a gente olha Brasil e Estados Unidos, quando a gente vê os negros que chegaram em algum lugar, eles fazem o quê? Procuram desenvolver o quê? Ações para trazer os outros. Fundo de investimento, por exemplo. Fundo de investimento. Muito. E isso para mim, eu sempre digo assim, né? Porque hoje eu estou num momento muito que eu trago muito a importância da gente se descolonizar. E a gente precisa chegar até a forma quando a gente olha o colorismo, tem um pouco da percepção do que a gente enxerga do que é a África. Eu digo isso porque, às vezes, até eu como homem preto, às vezes, eu acho que não só eu, tô dizendo, né, a gente não conhece a África como deveria conhecer. Porque, recentemente, no Teatro Escola, a gente recebeu um grupo de intercambistas africanos. E quando viu a gente discutindo, exatamente. Quando viu a gente discutindo sobre colorismo, eles ficaram assim de boca aberta. O que é isso? Aí eu disse assim, não, porque aqui. E a gente tem uma visão que na África só tem um negro retinto. Quando você vai. Você faz. Eu vou fazer. O apartheid é justamente algo parecido. E aí, quando a gente vai estudar, por exemplo. Lá você faz seu candomblé na rua. E outra. Exatamente. E o Ixalá me frente daqui, o Ixalá pula, canta, fala, e é isso. Totalmente É diferente. E assim, por exemplo, a expressão Cabo Verde no Brasil, por que Cabo Verde? Historicamente, a palavra Cabo Verde veio porque a cor do país. Porque a pigmentação da nossa cor remete a igual que massa aprender essas coisas. O povo do Cabo Verde. Então, assim, a gente precisa trazer e cair nesse lugar. Que quando você diz o sistema, a gente precisa voltar para desconsiderar. A gente tirar todo o vestígio nosso colonizador que a gente tem, pra gente voltar a reconstruir um novo sistema. Porque quando a gente para pra ver, por exemplo, eu sempre digo todos os dias assim, quem tá me assistindo não leve a mal. A gente tem uma frase que diz assim, porque a ancestralidade africana, porque meus ancestrais, eu falei assim, poxa, mas nossos ancestrais não iam agir dessa forma. Os nossos ancestrais lutaram de uma outra perspectiva, com sabedoria, coletividade, muitas outras coisas. O que a filosofia africana preza? Então, assim, eu digo muito, e assim, da humanidade. Como? A África é berço da humanidade. É o berço da humanidade. Então, por exemplo, a fala de filosofia hoje, Aristóteles, seja o que for, tem livros que diz que o próprio Aristóteles diz que ele foi bebido de fonte africana. Então, assim, a gente precisa também desse processo de conhecimento. E isso é um momento tão pra gente, tão assustador, porque eu sempre digo a todo mundo assim, olha, eu tenho maior cuidado, que eu não vejo todo mundo batendo no poço, porque meus ancestrais, aí precisa ter maior respeito, porque eu vejo as pessoas fazendo referência à ancestralidade africana e tendo um pensamento e comportamento europeu, eurocêntrico. Então, pra mim, eu tento todos os dias me distanciar desse pensamento branco. Porque é o que faz colocar a gente aqui tá debatendo isso aqui hoje. O paradigma europeu, né? O paradigma, exatamente. E isso cai não só no âmbito africano, é o indígena. Entende? Essa semana eu dei uma entrevista falando sobre o processo, comparando o Holocausto, né? Eu sempre digo assim, com todo respeito, eu tenho um respeito com todo mundo, porque como aquela questão, sofrimento não se mede. Mas a gente precisa entender também porque o Holocausto tem mais visibilidade, porque o Holocausto, do que a escravidão. E o Holocausto até hoje está ativo no Brasil. Está ativo. Se a gente calcular o Holocausto que aconteceu, e realmente isso é um lugar muito interessante, porque recentemente eu estava com o Instituto Alemão no Rio de Janeiro debatendo uma questão. A Alemanha declara, né, e ainda tem essa questão, o processo, né, do reconhecimento. O nosso
país, de forma institucional, ela não reconhece a escravidão. Ela não se coloca em um lugar de desculpa, né? E tentar reparar isso. Quando, ao invés também, quando eu trago isso, na Alemanha, apesar de ter essa diferença, a Alemanha ela se coloca nesse lugar de reconhecer o erro que cometeu. Tem uma questão muito, eu estava fazendo um processo, que quando você entra num processo, que aí a gente vai caindo um processo cultural, artístico, que a academia está lá produzindo, e a arte traz essa questão da indagação, de movimentar mesmo, de, né, propagar isso. A arte propaga, indaga, e por isso que a gente falou, é por isso que é tão boicotada nesse país. Porque quando você entra num museu alemão, do nazismo, a primeira frase que tem na lista, sabe qual é? Devemos preservar o passado para a gente não repetir hoje. Se envergonham. Os alemães se envergonham. Os brancos não se envergonham. Não se envergonham. E isso é uma questão muito legal, sabe por quê? Eu recebi uma ligação de um amigo meu da embaixada alemã, perguntando a mim se eu poderia pensar. E você vê como é. E isso tá enraizado nosso. Porque a Alemanha queria fazer uma campanha de quê? Porque os brasileiros que iam para a Alemanha visitar o campo, sabe como fazia foto? Dentro dos museus, sorrindo, posando, fazendo, olha, peripécias. Aonde que você deveria entrar? Como? Com respeito. Com respeito. E isso, sabe qual é que eu digo? Isso é pra vocês verem que se estão chegando aí fazendo o que faz esse povo, estão fazendo pior aqui dentro do país, no nosso espaço. Porque ninguém reconhece isso. Então, por isso que eu digo aqui todos os dias que esse processo, quando você fala da importância das escolas pretas, tem gente que diz assim, mas o teatro escola não recebe gente branca? Eu digo, recebe, será muito bem-vindo, sabe por quê? Porque é de escola como essa que esse povo precisa. Sim. Porque quando a gente pra gente olhar, tá, esse grande que está dentro da estrutura. Tem hora que eu brinco muito com minha irmã, eu vou compartilhar, eu disse a Léo isso mais cedo aqui. Minha irmã, para alguns, ela é praticamente branca, né? Tem gente que fala para ela que ela é branca, mas hoje ela olhou para mim e falou assim, meu irmão, eu vou participar de uma gravação falando sobre colorismo. Ela disse assim para mim, o que é colorismo? E olha que minha irmã é muito esclarecida, assim, muito bem. E não ora comigo, a gente se fala muito pouco, porque a gente foi criado distante. Virei para ela e disse assim para mim, né? E disse, poxa, eu expliquei ela, depois você conversar comigo sobre isso, eu quero. Mas ao mesmo tempo me trouxe uma reflexão, que quando eu estava em um lugar, em ambientes brancos com minha irmã, todo mundo chamava ela de quê? Junto comigo? Negra. Olha, esses negros maravilhosos estão chegando, não sei o que aqui pra beber. Aí quando minha irmã chega na comunidade negra comigo, ai, mas você não... A gente tem esse desentendimento. E quando eu falo, brincando rapidamente, a questão da dor, e eu disse aqui nos bastidores pra ele, que eu pensei em uma escola que trouxesse a humanização do povo preto. Sabe por que eu digo isso? Porque o ódio, o branco já ensina. A gente já sabe o que é o ódio todos os dias, no olhar, na fala, no comportamento. Mas um lugar hoje, que eu sempre falo, por exemplo, quando a gente fala na educação, por que o preto não quer estar dentro da escola? Porque a escola hoje não dá o lugar da escuta. A escola hoje não é esse lugar acolhedor. Então a gente precisa discutir sobre isso. Que escola é essa que vem para humanizar? Que vem ensinar o que a sociedade lá fora não ensina? Porque nem sempre hoje é aquele lugar. Não é só a questão das assistências, o dinheiro. Porque tem gente que tá aí, mas tá sofrendo, tá doente. A questão psíquica. Com certeza. Então precisamos de um espaço que nos acolha, que é a questão do que hoje? Dos quilombos. E isso, quando você traz na sua palavra, é chamada da pretagogia, que a nossa Lélia Gonzalez fala muito sobre isso. A pedagogia, trazer. E a minha maldor é que a gente começa a se distanciar muito dos saberes africanos. Comunidade. Por exemplo, agora no filme de Beyoncé, que ela trouxe, tem um momento que ela diz assim, não sei se vocês assistiram, tem um momento que ela diz assim, sobre a questão do rei e da rainha, que o rei, os reis, não se preocupa apenas consigo, com seu filho, mas se preocupa com a comunidade. Isso a gente precisa ser conectado. E eu estou sentindo, e isso, cara, quando você traz uma colocação perfeita, a gente precisa pegar esse sistema e dizer assim, não, eu digo todo dia na minha fala, se o branco tá lá apontando, querendo, tem penalidade de não sei quantos anos, eu não estou querendo fazer isso, eu estou querendo construir um novo modelo de sociedade.
E é isso que a gente precisa entender. Eu não tô querendo todos os dias, se eu hoje me dedico a um projeto social gratuito, e, por exemplo, não tenho patrocinador, mas hoje eu percebo que não é isso que eu quero. Eu quero construir um modelo social diferente de vida. E é isso que a gente precisa buscar. Você falou o quê? Eu não sabe patrocina. Meu salário quantas vezes caiu no. É isso. Todo Eu mês acho que que esse é a a maior baixa. da história, né? Esse debate aqui. Marquinhos, Eu quero encerrar. Encerre. Não, As eu informações quero finais. encerrar minha fala. Encerrar minha fala. Não, não, encerrar minha colocação. Eu sou mulher aqui, então vou usar o privilégio que é uma mulher. Pode ver. Eu e ela. Pode ver, pode falar. Não, mas não foi isso não, gente. Eu queria realmente fechar o meu pensamento, conectar muito com sua fala. Eu quero falar duas coisas. E com você também, Ana. Uma estratégia que a gente precisa pautar, pleitear, é que o IBGE mude de categoria pardo. Eu também acho. Eu acho desrespeitoso que o IBGE pergunte pra uma pessoa negra, né? A gente batalhou tanto pra passar esse papel, não ser a gente. Foi de burro, foi de formiga, foi de cadela, não servir pra gente. Então, perguntar se é pardo é desrespeito a um acúmulo histórico convívio no Brasil. Tem que ter lá a categoria negro. Se de fato existe essa clivagem diferente entre pretos, retinos como você, e mulheres como eu, então vai ser negro claro, negro escuro. Ou outra categoria que dê conta da diversidade. Mas não pode ser pardo, pardo de desrespeito. Pardo Eu desse não lugar de quero eugenia. ter que... Eu não Mas quero são ter... Vai ser outro debate esse negócio aí que você foi Eu muito não bom. quero ter que responder pardo do BGE. Eu quero fração negra. E aí, pra produzir, agora eu acho que é importante, Léo, eu falei que eu tinha uma cidade, vou repetir aqui. Pra produzir política pública de qualidade, tem que ter bons dados. Então, se a maioria do Brasil é marrom, não é preta, não tem que produzir dados sobre isso pra produzir política pública. Porque se tem uma prevalência de doença pra você, não tem pra mim, tem que saber disso pra poder produzir política. Então, tem que ter melhores categorias pra dar mais efetividade à política, mas também que não desrespeite a gente. Porque a gente acumulou Muito por bem. muito tempo, com muito esforço. Concordo. E outra coisa, eu acho que afeto é uma estratégia, Onan. Afeto e acolhedor, pra mim, estou falando disso. Eu acho que a gente se perdeu muito, Léo, numa coisa que foi fundamental, que o Bell Hooks liga muito, muito bem a gente. Afeto é revolucionário. É verdade. Não estamos falando de afeto de abracinho só, não. Eu quero abraço. Quando eu chorar, me abrace. Eu quero pedir ajuda e ter a autorização de chorar também. Mas falando de afeto também, de uma outra parada, velho. Que é de se afetar com o que vive e reagir contra. Vamos esse afeto também. A gente tá falando de outra coisa também, que passa pelo abraço, porque ninguém aguenta sozinho. É muita dor. Ninguém sozinho e ninguém sem chorar, sem sentir a dor. Então, afeto é essa mola propulsora que vai ter que ser feita entre a gente. A gente aprendeu o contrário, inclusive o auto-ódio. Quanto tempo eu achei que eu era feia, incapaz, eu não falava, porque eu tinha vergonha do que eu falava. Eu sou meio gaga, eu tenho vergonha disso, sabe? E o racismo introjetou isso, porque o que eu falava não importava. Isso é auto-ódio, é do que eles vivem. Então, até pra discutir colorismo, política pública e tudo que seja, vamos ter que falar de afeto. A grande prova disso é o povo sujo. Ele não se mata com nada. Pra eles, o que se reconhece como legítimo e humano é ele e os filhos. Nem outros brancos não são. Os pares deles são só ele e os filhos. Então todo o resto não tem afeto, empatia, nenhum zelo, nem preocupação. Então eu acho que esse é o ponto fundamental. Tudo isso aqui é produção de equidade, produção de política e produção de afeto. A gente não coloca afeto em um lugar distante e romantizado somente. Afeto tem um poder revolucionário do abraço à política pública. É isso mesmo. Queridos, o bagulho rende. Se deixar aqui, a gente vai fazer mais uns 10 minutos aqui. Já Galera, olha, vou até deixar já aqui. Vamos ter essa discussão, o volume 2. Certo? Porque essa discussão rende demais. E antes Qual que é eu o tempo tempo tá da acabando acabando aqui? aqui, que a gente tá querendo matar o debate, não é só uma conversa, viu? Não querendo dar razão, não. Não vou Ponto ficar de cancelando as pessoas. segmento, né, Léo? Pois é, galera. Beijo, muito obrigado aí. Por favor, assistam, compartilhem, deixe seu like. Mandem Tamo junto, tamo junto. Eu achei importante.